invasão na Ucrânia. 5h22, nós vamos a Londres fazer contato com o correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa. O Felipe Killing está conosco mais uma vez ao vivo aqui nos Bastidores do Poder. Killing, tudo bem por aí, companheiro? Tudo bom, Cris? Grande abraço a você, Elana, Cláudio. Começamos mais uma semana aí nessa intensa cobertura para todos nós, né? Pois é, e Killing, hoje dia de mais uma reunião, né, entre as partes, entre representantes dos dois lados. Mais uma vez, como já era esperado, sem grandes avanços ali, foi só mais uma vez Rússia e Ucrânia colocando seus pontos de vista. Pelo menos ao que parece, a questão dos corredores humanitários tende a sair de uma forma um pouco mais jeitosa do que foram os últimos dias, né? É isso, Cris. A expectativa é justamente essa, né? Porque os outros corredores humanitários não foram muito respeitados pela Rússia, que acabou bombardeando civis enquanto eles tentavam fugir da guerra. Mas é aquela coisa, né? Já foram 3 tentativas de liberar civis e nessas 3 tentativas as promessas foram quebradas. Inocentes foram bombardeados. Há imagens chocantes de famílias que infelizmente morreram tentando fugir da guerra. E em conversa com líderes europeus, o Vladimir Putin continua afirmando que ele vai conseguir o que deseja ou por meio da guerra ou por meio da negociação. Ele quer uma desmilitarização da Ucrânia e uma garantia de que o país nunca entre na OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. Há também um desejo do Kremlin de que a Ucrânia se afaste cada vez mais do Ocidente. Mas só que a Ucrânia já fez um pedido para entrar na União Europeia e o Bloco Europeu afirmou que vai começar a analisar esse pedido. Só que entrar na União Europeia é um processo que leva muito tempo, anos, às vezes décadas, é um processo extremamente burocrático. A Ucrânia não preenche vários pré-requisitos como democracia, corrupção, mas existe, claro, o desejo de Kiev de que alguns processos sejam acelerados. Fica a questão se parlamentares europeus vão aceitar isso, porque você vai abrir um precedente para outros países e certamente enfurecer o Kremlin. Bom, hoje teve o anúncio de corredores humanitários pela manhã. E aí a Ucrânia chamou esses corredores humanitários de imorais, porque eles levavam a Rússia ou a Belarus, que é uma aliada da Rússia, ou seja, as pessoas iriam fugir para os países que estão atacando elas, ou para algumas outras cidades da Ucrânia. E é claro que o governo de Kiev condenou, disse que Moscou queria usar isso como uma plataforma para mostrar na televisão que eles estão ajudando esses refugiados de guerra. Enquanto isso, o exército russo vai ganhando terreno, sobretudo no sul, vai dominando cidades portuárias. O próximo alvo é Odessa, que já está sendo bombardeada, mas o exército russo está aumentando os bombardeios lá, e é o maior porto da Ucrânia. Então, está dominando os locais onde entram suprimentos e também plantas nucleares que fornecem energia. Inclusive, vários moradores da Ucrânia estão relatando que estão sem luz, sem aquecimento, no frio danado, até mesmo sem água. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os russos estão atacando infraestrutura, estão atacando escolas, aeroportos, enfim. E o exército ucraniano vai tentando... É aquela guerra, né, Killing? É aquela guerra de versões, né? A gente viu aí o noticiário do fim da semana passada, era o do bombardeio daquela usina nuclear. Aí a Agência Internacional de Energia Nuclear vai lá no local, faz uma inspeção e atestou que a usina nuclear estava intacta. Não houve danos, enfim, aquela preocupação que havia de algum tipo de desastre ambiental, né? E essas versões de que um bombardeia os civis e quem bombardeia civis é você, não sei o quê, fica aquela coisa que a gente nunca sabe quem está falando a verdade, né? Não há fontes, como é que eu diria, insuspeitas que atendam em território ucraniano armamentos. É razoável que, do ponto de vista da guerra, exista ali uma disputa pelo controle de Odessa. Enfim, tem uma série de questões que é preciso a gente considerar. Mas eu queria que você nos explicasse uma declaração, né, do fim de semana do Boris Johnson, ele falando alguma coisa como: olha, nós vamos receber, eu acho que 100 mil refugiados, ou 150 mil, enfim, tem um número lá que ele determinou de refugiados ucranianos, mas só os autênticos.
alguma coisa como assim, como isso, ele mencionou, né? Só aceitaremos refugiados autênticos. Ou seja, se for louro do olho azul, será aceito. Se for negão, vai ser barrado, é isso, hein, Killian? O que é que o Boris Johnson quis dizer com essa afirmação? Olha, de fato tem uma guerra de versões aí, mas é claro que pouca gente imagina que os próprios ucranianos iriam bombardear os civis. Mas é claro que existem várias versões aí nessa guerra. O Boris Johnson, ele disse que refugiados que têm o direito, que são familiares próximos de residentes aqui no Reino Unido vão poder entrar. E esse tem sido um ponto muito debatido aqui, porque o Reino Unido prometeu 100 mil refugiados ucranianos, mas até agora emitiu 50 vistos. Aqui existe uma pressão muito grande para que o Home Office, que eles chamam, né, que é o órgão que cuida da liberação de vistos, possa acelerar o processo. E aí o próprio Boris Johnson disse, olha, essa política de portas abertas que a União Europeia está fazendo para a Ucrânia não serve para a gente vai acomodar, vamos ser generosos, mas não é bem assim. Então, o Reino Unido tem prometido muito, mas entregado pouco. E isso tem sido um ponto muito debatido por aqui. Killian, Lana Canepa falando aqui na outra ponta, teve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU também para discutir essa questão da segurança nuclear, né? Porque durante o fim de semana eu estava de plantão e teve uma notificação do governo ucraniano informando que apesar da a maior usina nuclear da Europa, a Zaporizhzhia, ter sido só os prédios administrativos, teoricamente foram atacados, não há risco, né, de vazamento, de um acidente nuclear, os reatores estão intactos, até porque ela tem uma estrutura mais moderna do que tinha Chernobyl, quando teve aquele acidente terrível nos anos 80, que espalhou consequências anos e anos depois, provocando doenças e vários problemas de saúde, né, para a população local. Mas, enfim, eles alertando que os funcionários estão trabalhando lá, mas quem comanda hoje a usina nuclear é a Rússia, é a força militar russa, e que eles estão sob ordens dos russos. Então, isso gera uma preocupação internacional. O presidente, o Macron falou sobre isso, que estava muito preocupado, o Conselho de Segurança da ONU se mexendo. É uma tensão que aumenta ainda mais o grau dessa discussão sobre a possibilidade de um risco de um acidente ou de um problema envolvendo essas duas usinas que foram invadidas na Ucrânia, né? É claro que a gente está hoje preocupado com o cessar-fogo, com a saída das pessoas. Mais de 1.700.000 pessoas deixaram a Ucrânia nesses 12 dias de guerra, mas também tem esse elemento a mais aí que preocupa bastante, né, Killian? Tem, viu, Lana? Inclusive, de fato, o presidente Emmanuel Macron ligou para o Putin, eles ficaram 1h40 no telefone, e ele destacou isso, né, que é importante manter a segurança das plantas nucleares. Em Zaporizhzhia, foi um prédio administrativo que foi atingido. A Rússia afirma que foram ucranianos que fizeram esse ataque. Já a Ucrânia afirma que foram russos que fizeram esse ataque. Mas, de fato, não houve um aumento de níveis nucleares. A usina continua trabalhando, mas é claro que existe essa preocupação porque agora é o exército russo que está comandando a maior usina nuclear da Europa e responsável por 25% de toda a energia que a Ucrânia utiliza. Existe também a informação por parte dos ucranianos que houve o corte na internet, que a comunicação está difícil entre agências reguladoras e os funcionários ucranianos. E é claro que numa guerra, apesar de hoje as armas estarem muito mais evoluídas, você não tem como garantir de que uma bomba não vai cair no lugar errado, né? Existem outras plantas nucleares lá, e é claro que esse é um tema bastante sensível. O diretor da Agência Internacional Nuclear sugeriu uma conversa trilateral entre ele, a Rússia e a Ucrânia para debater essa questão das usinas nucleares, para que se haja uma segurança e não haja nada que possa colocar em risco a segurança não só da Ucrânia, mas de toda a Europa, porque se acontecer uma explosão numa usina nuclear, claro que seria uma devastação enorme. Mas a própria Rússia afirma, a gente não tem interesse algum em bombardear plantas nucleares, porque até mesmo nós seremos bastante afetados.